Faça o mesmo, coloca aí uma oferta gorda. E ele pegou. Aí Deus disse assim: Abraão, faz uma coisa. O que é? Está no capítulo 15 de Gênesis, verso 10. Ele diz assim: parte no meio e parte tudo em pedaços. Espalha os pedaços pelo altar. Mas faz uma coisa também. O que é? Ele diz: pega esses pedaços, deposita uma à tua direita, outra à tua esquerda, uma à tua direita, outra à tua esquerda. Abraão foi fazendo. Só que na medida que ele foi deixando os pedaços, ele percebeu que o que se formou com aqueles pedaços, um à frente do outro, era o caminho. Que não começou fora do altar, começou no altar. Fala alto, gente. Altar. Então Deus olha e diz assim: Abraão, eu preciso ensinar duas coisas. Você quer herdar? O que é que o Senhor vai fazer comigo? Eu vou lhe transformar numa potência sem Instagram, sem campanhas, sem marca digital, nada. Eu vou transformar o seu mundo numa potência. Eu vou soprar sobre a terra. Vai ter gente em cada lugar. Que lugar é esse? Não sei. Falando o seu nome. Eu vou te fazer muito bem. Deus, qual é o preço disso? Abraão começa aqui. O preço é não começar inteiro e nem continuar inteiro enquanto a vida estiver no altar. Isso é interessante porque parece que uma vida inteira é a vida do altar. Para Deus não. Jesus diz que quem não perde nada ganha. Isso é sério. Quem quer ganhar com Jesus, perde. Não há condição nenhuma de viver as coisas que você sonha em Jesus sem perder. Ele diz assim: se um grão de trigo não morrer, tem que ter morto. Fica isso. Quer produzir? Ele diz: perde. Deus está dizendo para Abraão: se eu me ver muito inteiro no caminho, eu sei que você está fora de mim. Mas todas as vezes que eu olhar para você e perceber que tem alguma coisa que é errada, toda vez que eu olhar para você e perceber que tem alguma coisa partida, eu sei que a sua vida está totalmente ligada ao meu amor. Toda vez que eu olhar para você e perceber que tem algo que está mexido, que alguma lágrima está caindo, que algum gemido está sendo expresso nas noites da sua vida, que algumas coisas estão pesando de decepção sobre você, todas as vezes que eu perceber você se sentindo, mesmo tendo a mulher que ama do lado, solitário, vazio existencialmente, todas as vezes que eu perceber que você está vivendo um conflito com o seu eu desconhecido, querendo achar em você alguma coisa que te levante e não acha, eu sei que a sua vida ainda está ligada ao meu altar. Por quê? Porque você começou adorando, você começou crente, você começou
estou falando com gente que chegou aqui no altar, mas em pedaços. E o Espírito de Deus disse para mim hoje: eu quero deixar claro, gente, que a palavra para eles é essa, que a família que começou no altar, ela não vai terminar fora do altar, porque o melhor está por vir, e Deus não vai deixar você sem viver este melhor por causa das perdas do caminho. Tem mulheres que perderam, tem homens que perderam, tem filhos que perderam, tem pais que perderam, e se fosse contar a história, a gente choraria aqui, mas apesar de tudo isso, você permaneceu caminhando. É por isso que você está aqui glorificando a Deus. Olhe para alguém do seu lado, me ajude a pregar a partir de agora. Coloque a mão no ombro de alguém. Se você quiser, puder, faça isso. Mas olhe para alguém, coloque a mão no ombro deste alguém e diga: quantos pedaços ficaram no caminho? Se puder, coloque o fundo musical agora para mim aí. Eu vou dizer de novo, pergunte para ele bem forte, 3 vezes: quantos pedaços ficaram no caminho? O que foi que a enfermidade arrancou? Fique com a mão no ombro dele. O que foi que a doença arrancou? O que foi que a decepção arrancou? Qual foi o pedaço que foi ficado pelo caminho, pela frustração vivida? Qual foi o pedaço que foi ficando no caminho pelo prejuízo que teve? Quais foram os pedaços? Eu vou dizer de novo: quais foram os pedaços que foram ficando no caminho? Pelas agonias de lidar com a depressão. O que foi? O que foi? Que foi ficando? Que foi arrancando pedaços? Qual foi a tristeza que você viveu que arrancou pedaços? Qual foi a oração feita que por não ser respondida arrancou pedaços? Deus nos trouxe aqui para que a gente coloque as nossas lágrimas diante dele hoje. Porque nós vamos sair daqui com essas lágrimas. Estou falando com gente que está no caminho, mas olha para trás e diz: meu Deus, será que eu ainda chego com vida? Vai chegar. Segura o ombro dele, eu vou profetizar mais. Será que eu ainda chego com vida? Vai chegar. Será que eu ainda vou chegar com um pouquinho de força? Vai. Você ainda vai ver muita coisa de Deus naquela casa. Ele está querendo me tomar nos idiomas dele, eu vou deixar. Feche seus olhos, eu estou sentindo que o varão da Galileia, o rei da glória, está andando no nosso meio até agora. E eu vou dizer uma coisa: ele está andando no meio, porque foi assim que Deus fez para Abraão. Quando Deus viu os pedaços, Deus gritou: Abraão, não fica preocupado com os pedaços, porque eu estou andando no mesmo caminho que você, e eu vou restituir, eu vou restaurar, eu vou fazer um milagre. Eu vou lhe convidar para glorificar a Deus por alguns minutos. Porque eu estou recebendo informações do Espírito Santo aqui agora. Deus. Se você é batizado com o Espírito Santo, olhe em línguas neste momento onde você está. Se você não é batizado com o Espírito Santo, mas você sabe que o Espírito Santo está na sua vida, abra sua boca agora para glorificar a Deus.
Eu vou esperar você abrir a boca e fazer um barulho nesse lugar. Feche seus olhos, por favor. Não faltará forças para o caminho. Não faltará forças para o caminho. Não faltará forças para o caminho, homem. Eu digo também, mulher. Não faltará forças para o caminho. Eu desço do meio dos pedaços e digo: é um tempo novo. É um tempo novo. É um tempo novo. Eu quero ouvir o barulho dos salvos. Eu quero ouvir o barulho dos salvos. Cadê aqueles que sabem da glória de Deus aqui, gente? Levante as duas mãos para o céu, se você pode. Eu não sei se você vê o que eu estou vendo, mas há uma nuvem sobre as famílias aqui representadas. Dentro de 2 minutos, o Espírito do Deus eterno moverá suas águas neste ambiente. E vidas serão renovadas de uma forma extraordinária, porque os planos ainda não se encerraram. Há muito para se viver. Ele sustentará até o final. Está cuidando dos detalhes. E ele cuida aqui, cuida lá, cuida ali. Porque ele é. Hoje há uma espada na tua mão diferente. Porque o Senhor começa a te levantar mais uma vez. Dentro deste tempo de forma específica. Para militar desta guerra. Ele nunca te deixou fora dela, mas ele te sustentou. E em muitos momentos te deu a condição de respirar, mas ele te diz que ele precisa de ti neste tempo. Ergue as tuas mãos, abre os teus olhos à terra e conta os feitos dele. Há algo acontecendo aqui nesses minutos. Eu vou deixar que toda a igreja se envolva com a nuvem, porque dentro de 1 minuto, corações que estão ligados na presença de Deus serão renovados de uma forma incomum a partir de agora. As lágrimas pelos pedaços que ficaram no caminho. Elas serão compensadas pelo que vem. Porque o que está por vir é maior do que o que você diz. Eu vou lhe dar 1 minuto para você permitir que a glória de Deus te envolva nesta hora. Há pessoas aqui que o Espírito Santo está convidando elas para voar com ele hoje. Porque chegaram aqui arrastadas. Chegaram aqui exaustas da jornada da vida. E há 2 mulheres que chegaram aqui em total desespero, que iriam desistir da própria vida por esses dias. Mas o Senhor está chegando primeiro na sua vida hoje. Nenhuma palavra de morte vai prevalecer. A missionária
isso, mulher que está aqui. O homem que está aqui. Abraão no meio dos pedaços. Ele viu as aves descendo, querendo se aproveitar do momento. E ele começa a enxotá-las. Ele luta como um homem valente que diz: o que é da minha casa você já vai roubar. Ele luta como um homem cuja idade estava avançada, mas ele ainda dizia: o que eu aprendi na minha mocidade foi a guerrear, e eu não perdi a minha capacidade de guerrear. O tempo passou, mas me acrescentou experiências, e quando eu sou um homem experiente, eu digo às aves: no que é da minha família vocês não vão tocar, no que é da minha casa vocês não vão tocar, no que é da minha parentela vocês não vão tocar, no que é da minha família vocês não vão tocar. Ele luta como pode, ele se esforça como pode, ele guerreia como pode, ele reage como pode. Mas chega um momento que o homem que é chamado de pai da fé, ele cai ao chão, porque a batalha o deixou exausto. E quando ele estava no chão, ouça a voz profética de Deus. Ele não conseguia mover mais a mão, não conseguia ficar de pé. Mas ouça isso. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de um sono profundo. E eis que vieram sobre o homem que é pai da fé dessas trevas. A depressão bateu a porta, a angústia bateu a porta, o pânico bateu a porta. E eu penso que as trevas diziam: acabou a história de fé de Abraão. E se acabou a história de fé de Abraão, acabou a história de Sara. E se acabou a história de Sara, vai acabar a história do filho que viria. E se acabar a história do filho que viria, vai acabar a história de quem viria do filho, dos que viriam daquele filho. E se acabasse a história do filho que viria, acabaria a história de toda uma geração que nasceria. Um grupo de príncipes do lado de Esaú no futuro, e um grupo de tribos do lado de Jacó. Se Abraão não se ergue, se Abraão deitado estava, deitado fica. Deitado fica. Todo um projeto de salvação pararia, porque de toda essa árvore genealógica viria Judá. De Judá, Davi, Jesus. Então Abraão está ouvindo as trevas, dando gargalhada e dizendo: eu lhe vi um dia de pé, mas olha como você está caído. Eu lhe vi de pé, mas olha como você está no chão. Eu lhe vi de pé, mas olha como você está despedaçado. Eu lhe vi de pé, mas olha como você está aí acabado. Eu lhe vi de pé, mas olha como você está debilitado. Eu lhe vi de pé, mas olha como você está em crise. Quando tudo isso está acontecendo, o verso de número 13, ouça, porque eu estou falando com a sua casa agora.
Então o Senhor lhe disse: sai, Abraão. Aí ele: eu não consigo me mover. Ele diz: você não move as mãos, Abraão? Não move os pés, Abraão? Não consegue abrir a boca para adorar, Abraão? Não. Está como, Abraão? Eu estou na lama, Deus. Eu estou no chão. Está certo, Abraão, mas você ainda pode ouvir a minha voz. Então ouça. No chão como você está, eu lhe digo. Só vai pegar quem está ligado. Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros, Abraão. Eu estou vendo o futuro deles. Haverá correntes querendo prendê-los. Haverá correntes querendo prendê-los. Haverá cangas colocadas sobre o pescoço deles. Haverá amarras para tentar parar a jornada dos teus. Mas o que eu estou começando contigo, eu não vou parar. Se levante o que se levantar. Eu não sei quem está recebendo, mas quem está recebendo, levanta a mão aí, gente. Se levante o que se levantar. Erga-se o que erguer. Eu vou entrar para resolver. Eu castigarei a nação que vai humilhar ou querer humilhar os teus descendentes. Mas eu mostrarei a minha fidelidade. Porque você irá em paz a seus antepassados e será sepultado, não como um homem caído, não como um homem despedaçado, não como um homem quebrado, não como um homem arrasado, mas em boa velhice. Eu não sei quem recebe, mas eu vou profetizar em boa velhice, em boa velhice, em boa velhice, em boa velhice, em boa velhice. Eu vou dizer de novo.
esposa, 102 anos de idade. Veio partir há pouco tempo. Mas até os 102 anos de idade, chamava o filho e dizia assim: vamos brincar de dominó. Ele dava uma pisa em todo mundo. Jogava para exercitar a mente dele. 102 anos. Sentia corpo. Mas quando sentava, menção. Porque parece que tem gente que diz assim: corte, aqui não vai chegar assim não. Então, aí o que é que ele faz? Ele olha e diz assim: Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Então o pai dele, só assim, né? Não, na sua vida não. Não, conversa. Não porque você vai passar por essa situação e porque. Não, sai pra lá. Sai pra lá. Em boa velhice. Receba Gênesis 24, verso 1 diz assim: e era Abraão avançado em idade, e o Senhor o havia abençoado em todas as coisas. Você vai até o fim debaixo da bênção de Deus. Em boa velhice. Às vezes eu ouço umas notícias assim que me deixa meio assustado, porque parece que tem gente que queria ver o outro todo acabado. Aí de vez em quando chegam as notificações e diz assim: veja como está a atriz fulana com uma cara de adolescente na idade que está. Na verdade, o desejo de alguém é que ela tivesse toda acabada. Mas Deus sabe preservar a gente. Tem provas, tem testes, mas Deus não vai deixar. Eu estou profetizando, recebe pelo grito de glória que dá lugar. Quem tiver essa palavra vai ser em boa velhice. Olha o que Deus diz para mim: tu irás em boa velhice. Verso 16: na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá. Aí ele diz assim: olha o que diz o texto. Só vai entender quem está ligado. Verso 17: depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com a tocha acesa. Olha o que diz o texto: passou por entre os pedaços. Abraão, aguenta só um pouquinho. Deus, eu quero dar de novo. Vai andar, Abraão. Deus, eu quero ficar bem para viver as promessas. Vai viver, Abraão. Mas me disseram que a situação é impossível para os homens, mas as promessas de Deus são fiéis e verdadeiras. Deus disse: deixa eu mudar os tempos, que eu vou fazer uma coisa do nada, um fogareiro. Você começa a perceber isso andando dentro dos pedaços. Daqui a pouco Abraão está olhando: eita, eu estou começando a me levantar, eu estou começando a me erguer, eu estou começando a sair no chão. E o fogo, porque o fogo do Espírito Santo sabe a hora que aparecer a necessidade do crente. Ele sabe acender, 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 ele sabe acender.
restauração, é para restituição, é para restauração, é para restituição. Porque tudo que ficou pelo caminho, Deus sabe tratar, Deus sabe resolver, Deus sabe cuidar. Abraão vai se levantando, e eu penso que é daqui que Paulo tira a expressão. E foi Abraão fortificado na fé, dando glória a Deus. Abraão ficou de pé e disse: glória a Deus. Quantos estão ouvindo a voz do Senhor? Se você pode, faça uma coisa que eu vou lhe pedir. Não vou cruzar mais os ponteiros. Agarre os braços de alguém, por favor. Fiquemos todos de pé. Agarre os braços de alguém. Tinha muita coisa ainda para falar, mas eu vou parar um pouquinho. Mas preciso dizer apenas uma única coisa. Deus levantou Abraão. De Gênesis 15 a Gênesis 21. Abraão caminhou. Eu penso que o cão olhava e disse: rapaz, eu pensei que era a hora da morte daquele homem. Você vê, porque da parte do cão ele diz: mas que velhinho danadinho. Eu planejei, projetei, disse para ele que ia mexer com o filho, com a filha, com o neto, com a neta, com a casa, e ele ia ficar no chão, não ia se levantar, mas olha o homem de pé, ele ficou tão em pé que Deus, quando apareceu no Gênesis 18 na tenda dele, disse assim: olha, eu estou indo ali resolver uma coisa. Ele agarrou de mim e disse assim: Deus, fica aqui. Segurou Deus na porta da tenda dele. O senhor já comeu a palhada que eu fiz? Já. Gostou? Gostei. Então não vai não. Aí Deus disse assim: poderia eu ocultar alguma coisa? Aleluia! Aí o velho quebreu a fala assim, muito carinho com esse velho. Eu tenho a minha mãe com quase 70 anos. Minha sogra, meu sogro também, cruzando os ponteiros da idade. Minha segunda mãe, ele já está com 80. De vez em quando eu dou uma olhada para ela, sabe, uma tia minha que cuidou de mim com muito carinho. 80 anos. Aí ela desce escada, sobe escada. Eu disse: mas não é porque eu se escolho não pegou? Eu já com essa bola de comprar sempre. Não, tem carro, Uber, essas coisas aí. Tem gente por aqui. Quieto. E anda de pé. Sabe? Desse quando você diz: oi, eu estou com um negócio, não você está com. Daqui a pouco eu estou. Fica aí dormindo. E dormiu o quê? Aí levanta e vai andar dessa escada de novo. Mas será possível? Então imagina, se eu que amo, fico quieto, outros que estão perto que amam, fiquem quietos, imagina o cão olhando e dizendo: mas eu já fiz de tudo e ainda. Tem tudo e ainda está aí. Fico pensando, eu olho para a irmã Rafael e fico pensando: quantas vezes o teu eu disse: essa bicha é valendo. Não é bom ser pastor da irmã Alba, ela faz a gente orar. Quem está junto dela, ora, não tem como. Gente, em ambiente de intercessão, de oração, porque tem um coração em Deus. E é lindo ver como Deus cuida dela. Eu disse para ela: só dá uma coisinha, viu? Aí teve pé, ontem estava dando quase meia-noite aqui, ela ali. Aí eu digo: a minha irmã Alba não vai estar não. Quem foi que disse? E o cão olhando para ela assim: mas eu não consigo parar. Jesus disse: não para não, que eu não para não.
vou ali resolver. Abraão segurou ele. E o senhor vai fazer o quê? Assim, eu estou percebendo que o senhor veio aqui, largou uma conversa com o cara, mas está indo embora, está indo andando para onde? Aí ele disse, eu vou falar com ele, meu amigo. A gente já caminha há muito tempo. Eu estou indo destruir Sodoma. Aí ele, eita, logo não presta, mas o nome de Ló é véu no rosto. Quem está junto de Ló não enxerga nada. Aí Abraão, só que Abraão amava. Ele está lá. Aí ele não cita o nome de Ló, porque ele sabe que Deus sabe que Ló está lá. Então ele diz assim, se tiver uma tormenta cinzenta lá, o senhor vai destruir a cidade. Que conversa fiada é essa, né? E se tiver 45? E se tiver 40? E se tiver 30? Eu disse, mas será possível? Me deixe em mim, eu estou querendo resolver o negócio lá. Só que Deus entendeu, sabia? Eu estava só realizado. Eu sei que a gente vive um tempo que muita gente não acredita que essa amizade é por cima da gente. Jesus disse, eu não vos chamarei de servos, mas de amigos. A gente tem amizade lá em cima. A gente tem amizade, a gente fala, ele ouve, a gente chora, ele chega, gente. Abraão deu uma olhada e disse, será possível que ele vai sem falar de nada, sem falar de logo comigo? Aí Deus olhou e disse, se tiver um, eu não vou destruir. Só que Deus simplesmente fica com Abraão e diz aos que vieram fazendo a escolta e assistenciando ele, vai lá. Só que a ordem não é ir lá e destruir tudo, é ir lá e antes de destruir tudo, tira gente ligada ao coração de Abraão. Eu fico pensando ali dizendo, eu já fui vencido pela idade, Deus dizendo, mas sua oração ainda tira alguém do caos. Eu vim aqui para dar uma palavra de força aos que estão dizendo, meu tempo passou. Passou nada, vai começar agora. Minha vida acabou nada, vai começar agora. É agora que você vai sentar com gente para compartilhar as experiências e Jesus vai fazer coisa grande. Salvou Sara em Gênesis capítulo 20, pensando que o tempo passou. Tem uma cesta de pão e água, Agar, e por causa da fé de Abraão, o menino não morre no deserto. Só que Deus olha para Abraão e diz, esse banquete aí faltou o meu altar. Mas não tem problema não. Se não teve o altar na festa, vai ter no monte. Só na minha mente, na sua, é que a gente pensa que Deus iria levar Abraão com Isaac para a morte. Se fosse para a morte, ouça o que eu vou dizer. Deus diria, leva para uma sempre. Abre uma cova interna, porque dava para matar embaixo. Deus queria dizer a Abraão, como a gente já está terminando a jornada, você só tem mais 3 capítulos comigo. A gente não vai terminar aí embaixo, a gente vai terminar lá em cima. Tem alguém entendendo? Pega o menino e solta. Na mente de Abraão, eu vou para sacrificar. Na mente de Deus, ele vai para descobrir que eu nunca duvidei que ele me amava. Porque ele veio para inaugurar um novo tempo. Antes o altar era embaixo.
Mas eu vou fazer uma coisa na história da família de Abraão que vai marcar gerações. Em vez de um altar ficar somente embaixo, eu vou querer altar embaixo, mas também vou querer o altar em cima. Porque da mesma forma que Abraão vai conduzir o filho para o alto da montanha, eu também levarei o meu para o Calvário. Demora para cair a ficha. No mesmo jeito que Abraão olhará do meio para o monte, eu levarei o meu para o Calvário. Daí eu vou mostrar a todo mundo que agora eu tenho altares nos montes. Oh, glória a Deus. Mas escuta. Lá vem Abraão. Aí o texto diz assim: que a família, sem saber a dimensão do que esperava lá em cima, apenas com esse coração, vou levar para entregar, vou levar para morrer. Mas olha a família. Vem junto. O texto diz: e Abraão e Isaac. Vinham os servos, chegaram no pé do monte. Abraão disse: fica, porque sou eu e ele. Mas o texto diz assim: o pai, o filho, a casa, a família, caminhando juntos. E o que é que eles estão fazendo juntos? Estão subindo. O coração diz: vou entregar para morrer. Nós estamos subindo. O coração diz: vou entregar para morrer. Mas estamos subindo. Eu vou dizer de novo: vou entregar para morrer. Mas estão subindo juntos. Subindo. Parece que isso não combina. A gente tem a sensação de que Deus está fazendo a gente subir, quando parece que a gente está começando a perder. Eu estou falando não. Só que quando Abraão chega no meio daquele mundo, o Isaac solta uma pérola: pai Abraão, eis aqui o cutelo, a lenha, o fogo. Mas onde está, na nossa subida sacrificial, o cordeiro? Porque a nossa família tem caminho. A nossa família tem história. A nossa família tem culto. E eu sei que em todo o culto da nossa família sempre teve o cordeiro. Onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão nos ensina duas coisas importantes. Primeiro, você não precisa ter respostas concretas e exatas para tudo. Aprenda a se dar o direito de não responder à altura das perguntas que as pessoas da sua família lhe fazem, porque você não tem o controle de tudo. Mas não deixe de falar com base na sua fé o que eles precisam ouvir. Porque se a sua esposa, com muito amor, olhar para você e dizer: bem, como é que a gente vai resolver? Diga para ela: eu não sei, mas sei em quem tenho crido. E em todas as respostas você terá, e você tem que se dar o direito, porque senão você vai passar noites e noites sob pressão na sua mente, pressão na sua alma, pressão no seu coração, dias sem dormir. Daqui a pouco você vai se ver em uma situação totalmente descontrolada. Eu sei o que é isso, porque eu já passei noites, apesar de apenas 43 anos. Mas algumas noites que eu passei fizeram um remédio que eu tomo de pressão sair de 50 para mais de 100. Eu sei o que eu estou dizendo, porque essa necessidade de ter resposta. Aí eu comecei a entender que para cada Isaac que faz suas perguntas, há uma necessidade de alguém com experiência, com Abraão. E eu queria aqui que os jovens que estão aqui aplaudissem a Deus por esses de cabelos brancos que nós temos aqui. E ouça, geração jovem, nunca despreze
deixa a gente mais nervoso. Mas sabe por quê? Já enfrentaram ondas, tempestades, noites, dias. Em alguns momentos pensaram, vou me acabar, e saíram por cima. Voaram, venceram, chegaram até onde estão. E eu quero aqui liberar uma palavra em nome de Jesus. Pastor Júnior, eu quero liberar uma palavra porque eu estou incomodado, eu não aguento ver essa geração de jovens que está aí não conseguir chegar a 20 anos de idade, meu Deus. A alegria dos mais antigos que eu conheci, muito mais do que ter milhões, era ter vida e viver bem. Há uma geração se entregando e eu quero profetizar, a começar no bairro do Salgado. A geração de jovens, adolescentes e crianças vão viver e viver muito para a glória de Deus. A bênção dessa geração mais idosa que está aqui é a bênção que eu declaro em nome de Jesus sobre essa geração mais jovem. Satanás não vai tragar a vida, eles vão viver para a glória de Deus. Abraão está ensinando, guarde o seu coração de querer dar todo tipo de resposta em toda situação. Você não tem o controle de tudo. Segundo, Abraão está dizendo, não deixe de falar o que você descobriu no caminho, porque a resposta de Abraão, e eu termino agora, gente, a resposta de Abraão, que diz para o Isaac, Deus proverá, não nasce no momento. É uma resposta de quem tem uma história de culto. E toda família que tem uma história de culto, ela sabe, na hora certa, o cordeiro aparece. Abraão diz para o Isaac aquele, Deus vai prover. Mas como? Não sei. Quando? Também não sei. Aleluia! Mas nas minhas andanças de culto em culto por aí, o cordeiro nunca deixou de aparecer para esse. Aleluia! Quando ele chegou no monte, a providência foi revelada lá em cima que eu termino. Eu estou falando com pessoas que precisam hoje, mesmo com o coração de quem está perdendo, começar a sorrir, entendendo que Deus vai prover, acreditando que Deus vai prover. Você e a sua casa não passarão nenhuma necessidade. Não importa quem passou no caminho da sua família que deu um grande prejuízo a vocês, Deus vai restituir tudo e o nome dele vai ser glorificado. Eu não sei quantos ainda têm disposição e disponibilidade, mas eu não posso encerrar esse culto hoje sem orar com você aqui perto do altar. E eu quero convidar a todos aqueles que querem participar desse momento de clamor e oração pelas nossas casas, porque Deus vai prover. Saia do seu lugar e venha aqui perto do altar agora. Só os que querem. Os obreiros que estiverem aqui junto com o pastor Júnior, venham aqui para o altar, os obreiros. Sentir o abraço de Jesus essa noite. Você vai cantar essa canção junto e depois vai falar. Todos os obreiros que estiverem aqui, eu queria todos voltar comigo. Todos os obreiros. O pastor Júnior também. Aleluia. Pensam bem.
presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. É a realidade que eu não posso me afastar. Toda a igreja canta junto. Sua presença me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei O que seria um vivo sem poder?